Olá, então agora chegou a vez de vermos os pilares. Para vermos pilares, vamos passar pelos assuntos de configuração de níveis, plantas estruturais, como carregar a biblioteca de pilares, materiais e heads. É um assunto que a gente vai tangenciar um pouco, mas já vamos começar a ver esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Primeiro, vamos consultar aqui no nosso arquivo de CAD. Nós temos um piso a piso de 3,5 metros entre o térreo e o primeiro andar. Então vamos verificar como que isso está sendo colocado aqui no Revit. Podemos consultar uma planta e como não temos cortes nem elevações nesse arquivo, vamos na aba View e vamos selecionar Section, corte. Poderíamos fazer por elevação também, mas vamos. Aqui eu vou usar o Section mesmo. Clica num ponto, clica no outro e instalou o corte. Ele já abriu aqui no Project Browser, no tema Section, um corte aberto aqui, tá bom? Quando nós selecionamos o corte, nós podemos perceber uma linha tracejada ao redor aqui. Ó. Essa é a profundidade de vista desse corte. O corte está chegando até aqui. Ainda não tem a casa desenvolvida, mas já que a gente já vai começar a erguer, eu vou esticar a profundidade de campo até aqui para poder enxergar a construção inteira, tudo bem? Perceba que o que efetivamente ele vai cortar é diferente da onde a indicação em 2D está. Porque essa indicação em 2D muitas vezes você posiciona de um jeito mais confortável no seu desenho, tudo bem? Quando nós não estamos com o corte selecionado, percebam que você tem um lado azul e um lado preto. No template original do Revit, os dois lados vão estar em azul. Significa que é link. Significa que se você clicar duas vezes aqui, você vai para o corte. Mas se você já estiver com ele selecionado, você pode clicar com o botão direito e ir na opção Go to View. Assim como há um terceiro método de chegar no corte, que é clicando duas vezes no item que você deseja do Project Browser. Ele vai abrir o corte de qualquer jeito. Tá bom? Essa janela que vocês estão enxergando porque eu estava com o corte selecionado, essa é a viewport do corte. É o que ele está enxergando no eixo Z. Então, se nós estamos vendo o nível terra aqui, a gente pode puxar a viewport mais para cima e a gente vai conseguir enxergar o primeiro pavimento. Como a gente já sabe que vai ter uma altura a mais, eu vou subir mais ainda, tudo bem? Bom, quando nós selecionamos o level, nós temos o nome do level e aqui está escrito em português, portanto esse número pouco quer dizer. Eu gosto de fazer a nomenclatura das plantas e dos levels assim, para permitir que na organização alfabética tenha algum sentido essa ordem. Porque em português, S de subsolo vai se relacionar com T de térreo e com P de pavimento de um jeito que não é o desejado. Então eu prefiro colocar o número na frente, é uma dica minha, segue quem quer, não precisa se preocupar. Se vocês quiserem colocar esse mais ou menos e o número, ajuda a organizar, tá bom? Como é 3,5 metros, a gente tem algumas saídas para reposicionar esse level no lugar correto. Uma delas eu vou deixar uma cota entre o level 1 e o térreo. Então, quais são os jeitos? Clicar duas vezes sobre o número, porque da mesma maneira que aqui é um nome, aqui é o nível em que ele está. 0, 3,5. Tem 3,5 de altura. Ou selecionar o level. Lembre, como está em azul, não adianta selecionar aqui. Ó, ele fica esperando o segundo clique. Sempre evitem clicar sobre a parte azul. Então, vale o nome ou vale a linha. Se for aqui, você tem que usar uma vez o Tab para conseguir selecionar. Tá bom? E aí, ou reposiciona aqui, 3,05. Aqui já está corrigido. Ou acessaria aqui. Tanto faz. Aí só vamos deixar corrigido aqui o número, 305. Ele está perguntando se você quer renomear todas as vistas correspondentes. Então perceba que tem 1, 2 aqui. Vou falar sim. E ele já corrigiu as duas, tá? Então eu acho que é bem útil isso.
E vamos construir o nível da cobertura. Vamos consultar aqui de novo. O nível da cobertura é 2,58 metros para cima do piso acabado do primeiro. Então vamos selecionar. Eu vou copiar 2,58. Daria certo fazer desse jeito e com isso nós criamos um level, mas não uma planta. Ou o outro método seria clicar em arquitetura. Próximo do grid tem o level e efetivamente clicar para hospedar um novo level. Desse jeito, fazendo pela ferramenta aba arquitetura level, ele já ficou azul e já criou uma planta. Então às vezes é mais rápido. Se vocês copiarem daqui, se não quiser ter a planta, tá tudo certo, você copiou o level. E se você se arrepender e quiser a planta depois, nós vamos em View, Plan View, Floor Plan e cria a planta. Beleza? É tranquilo, não é difícil. Aí aqui nós vamos colocar uma cota. Ou clica em Annotate e seleciona a cota, ou pega uma cota já existente e edita. Em vez de ser uma única cota, você vai estender a linha de cota. Selecionamos de novo o level, porque ele só vai mover se tiver selecionado. E aqui vamos interagir colocando 2,58. Com isso, a gente já sabe que o nível é 5,63. Aí eu consigo mudar o nome aqui para mais 5,63 para sim cobertura. Aí ele está perguntando se você quer corresponder, quer renomear as vistas correspondentes. Sim, eu quero, não quero nível 20 aqui. Clicou em sim, ele vai corrigir o nome aqui, tá bom? Então, 5,63 já temos os níveis do piso acabado e do início da cobertura. Então agora vamos falar de pilares. Como eu expliquei em outra aula, eu peguei aqui o arquivo da outra aula para poder deixar claro. Vou fazer um breve resuminho. Quem tiver interesse vai assistir esse vídeo, tá bom? Engenheiros e arquitetos tendem a representar o mesmo objeto de um jeito diferente. Quando você fala para um arquiteto planta do primeiro andar, ele entende que a planta é como se fosse uma câmera colocada sobre um tripé, hospedada no primeiro andar, olhando para baixo, uma altura de 1,20, 1,5. Tudo que cruzar com ela é corte, e tudo que for até o piso é visível e faz parte do tema dessa planta. Tá? Com algumas exceções para objetos por cima, mas em geral é isso. Quando você fala planta do primeiro andar para o engenheiro, ele está imaginando algo desse tipo aqui, ó. Uma câmera posicionada, pendurada como se fosse um morcego, olhando para a estrutura. Porque para ele, os elementos que importam é o que deixa aquele andar de pé. Então, o pilar que chega nesse andar é o foco da questão. As vigas que compõem a estrutura que vai segurar a laje é o que é o foco da atenção. E a laje é o foco da atenção, ou seja, esses elementos é o que possibilita o primeiro andar ficar de pé. E nós, da arquitetura, estamos falando disso. São todos que estão hospedados, que estão sobre o primeiro andar. Então, para evitar confusões, né, os engenheiros, até um ou outro, têm optado por fazer representações como as da arquitetura, mas vocês vão encontrar muitos engenheiros que fazem do jeito mais tradicional. E essa, inclusive, é uma das maiores queixas dos engenheiros em relação aos arquitetos, que os arquitetos não andam nem conseguindo entender qual que é a planta que encaixa com qual planta. Sendo assim, tem um jeito muito fácil no Revit da gente já configurar as plantas para que elas mostrem os objetos adequadamente. Mas qual que é o problema no Revit? O problema é que o programa tenta dialogar com a interface que ela está tentando ajudar. Então, para uma planta estrutural, ela já vai meio que entender que trata-se
de uma planta rebatida ou de uma planta com um filtro suficiente para enxergar os objetos estruturais. Isso faz com que alguém, do ponto de vista da arquitetura, lidando com uma planta de arquitetura, fique perdido na colocação de elementos estruturais, porque você vai colocar o objeto e ele vai sumir. Na verdade, ele não sumiu. Aquela câmera não consegue enxergar aquele objeto daquele jeito. Então é natural para um pilar de estrutura que ele se hospede no primeiro andar e ele engrosse para baixo. Beleza? Então, é mais fácil você já ter essas vistas prontas. Novamente, naquele vídeo eu vou explicar em detalhe como faz isso. Aqui eu vou fazer de um jeito mais rápido, tá? Então, eu vou pegar aqui a planta estrutural do térreo. Vou desligar a View Template, que nesse template está cheio de View Template. Na View Range, eu vou colocar 1,5 m. E vou deixar configurado desse jeito, parecido com a arquitetura. Enxergando para baixo, perfeito. Vou renomear. Olhando para baixo. E na minha View Range, 1,2, 1,2, 0, 0, associate error, associate error. Meu primeiro pavimento, também vou deixar configurado certinho. 1,2, 0, 0. E na planta da cobertura, também vou desligar aqui essa template. Deixar na View Range 1,2, 0, 0. E aqui 1,2. Feito isso, vou duplicar a do térreo. Vou clicar em Edit Type, assim como eu tenho olhando para baixo, eu vou colocar o critério olhando para cima, que é como a maioria dos engenheiros trabalham. Vou mudar o critério para Up e vou, na minha View Range, colocar que esse observador está a menos 1,2, enxergando até 0, enxergando até 0. Primeiro pavimento, também vou duplicar. Vou dizer que ela é do tipo olhando para cima. View Range, menos 1,2, 0 e 0. E da cobertura, também vou duplicar. Vou dizer no cardápio de opções que é olhando para cima. View Range, menos 1,2, enxergando a 0, enxergando a 0. Com isso, estou com todas as plantas estruturais nas possibilidades, olhando para baixo e olhando para cima. Então, se eu vou construir a do primeiro andar, eu vou olhar através desse ponto de vista aqui. E vamos chamar pilares para instalar. Então, eu vou na aba de estrutura e eu tenho column. Já avisei em outro vídeo, vale o reforço. O pilar arquitetônico, esqueçam, finjam que esse treco não existe. Os programadores do Revit são programadores americanos. E para a concepção americana, a coluna arquitetônica é só um encapsulamento. Então, sinceramente, eu acho que tem jeitos melhores de fazer encapsulamento do que usar isso aqui. É chato de quantificar, ele não quantifica direito, então, assim, para mim, essa ferramenta não existe. Usem sempre o pilar de estrutura mesmo. Você pode acessar o pilar de estrutura pela aba de arquitetura no triângulo e selecionando a opção Structural Column, ou buscando na aba de estrutura, coluna. Tá? Selecionei, vou olhar no meu cardápio de opções, eu tenho pilares metálicos e eu estou querendo um de concreto. Então eu preciso colocar uma biblioteca de pilar de concreto. Como que eu faço? Com a ferramenta de pilar acionada, eu tenho uma opção Lowered Family. Aqui vale uma dica. Se você vai usar um pilar vertical, já deixa acionada a função de vertical. Lowered. E aqui nós vamos procurar
em biblioteca, inglês. Vou descer até Structural Column. Cuidado que tem o column aqui, que é a coluna de arquitetura. Vão direto em coluna estrutural mesmo. Clica. Temos pré-moldada de concreto, temos aço, madeira, de liga de aço leve, né? E concreto. Vamos em concreto. Temos pilar quadrado, redondo e retangular. Esse aqui tem até uma parte de cima. A gente vai usar o simples mesmo. Open. Pronto. Feito isso, eu vou instalar. Se você chega, o pilar tem, a família de pilar tem uma mania que é se relacionar bem com grids. Só de chegar perto ele já ilumina, então cheguei perto ele está sugerindo que a colocação seja aqui. Vou rodar, ele aceita 45 graus e depois ele gira de novo com a barra de espaço. Clique e solta a barra de espaço. Hospedei. Vou dar 2 vezes ESC para olhar o que foi que a gente fez. Selecionei o pilar. E ele tem um tamanho de 30 por 45. 45 por 60 e 60 por 75. Nessa obra a gente vai ter pilares de 20 por 40. Então, tanto faz o que você selecionou. Vamos clicar em Edit Type e vamos duplicar esse pilar. Então, 20 por 40 centímetros, se quiser. Na maior parte das famílias, tem um previewzinho aqui, ó, que você consegue ver o parâmetro quando ele estiver selecionado. Ele coloca uma cota para tentar te explicar a que se refere essa cota, tá? Então, aqui 40 e 20. Feito isso, dou OK. Ele já está dimensionado e se eu colocar uma cota aqui, 40 por 20. Tá bom? Selecionei o pilar. O que mais falta olhar? Falta olhar como eles se relacionam com os níveis. Então aqui, na verdade, nós queríamos que ele tivesse a sua base, onde ele começa, vinculada no nível térreo. E o topo no 3.5 primeiro andar a 0 de defasagem. Legal, ok. Não vou enterrá-lo 2,5 metros. Vamos enterrar 50 centímetros, vai. Menos 50 centímetros. Então, o pilar está feito. Daqui em diante, ou eu posso copiar o pilar, ou copiar digitando o valor do eixo aqui. Aí eu posso selecionar os pilares aqui e copiar de eixo a eixo. Opa, errei aqui. Acabei clicando fora. Então eu localizo aqui o meio e volto ele para o eixo. Nessa linha não tem os pilares do meio. Ou, estando com o pilar selecionado, eu posso vir na opção criar um similar. Então, eu inicio. Ele já está preparado para instalar. Instalo. 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 Só que eu vou conferir as informações desses três, porque me pareceu que eles estavam errados. Ó, está na configuração anterior. Então eu venho aqui, quero que ele esteja no térreo, menos 50 centímetros, e vá até o primeiro pavimento. Ok. Vou olhar um 3D. Ó, esses são os meus pilares. Agora eu quero que esses três e esses três subam para o primeiro andar. Porque se nós olharmos na casa, vamos dar uma olhadinha na imagem da casa. Ó. Nós temos esse pilar sobe até lá em cima, esse daqui também, esse daqui também. Os do meio param aqui, ó. Deixa eu ver se, ó, o pilar está passando aqui, ó, ele para aqui. Não tem um pedaço desse lado. E do outro, a mesma coisa. Deixa eu achar uma imagem que mostre.
seguindo. Aqui, ó. Ela vem e para. Tá? Então vamos seguir o mesmo raciocínio. Como que eu posso fazer? Eu posso aproveitar, selecionar uma janela Crossing ou uma janela Window. Eu já expliquei isso em outro vídeo. Posso dar um Ctrl C para copiar os elementos. E aí, em Modify, eu tenho um colar triângulo aqui embaixo. Então, eu tenho mais opções. Clico. Um jeito de fazer uma colagem esperta e precisa vai ser alinhado com os seguintes levels. Então, eu clico aqui, ó, e digo que eu quero colar, vou colocar em relação à cobertura. Isso. Então, ele usa como ponto de inserção o topo, tá vendo? Então, ele vai até a cobertura, starta no térreo com 0 de defasagem. E aí ele corrigiu. Tá? Então, com isso, eu fiz os pilares como na imagem que nós vimos no site lá. Beleza? Última coisa. Selecionei o pilar. Vamos ver em que material está. Esses pilares que vieram com o Revit, eles têm o material como característica de instância. Muito provavelmente porque como eles fazem muito mais pilares metálicos ou de madeira, e aí acharam que era mais fácil ser de instância. Eu prefiro muito mais que isso seja um parâmetro de tipo para pilar. Tá bom? Então eu teria colocado isso aqui como parâmetro de tipo. Até dá para a gente editar essa família e passar isso para parâmetro de tipo. Mas vamos devagar para não confundir vocês. Feito isso, vamos dar uma olhada nesse material. Um concreto moldado em loco. Vamos ver se eu já tenho um material. Aqui eu posso usar um buscador. Então eu escrevo concreto e vamos ver o que aparece. Então, concreto moldado em loco. Ó, podíamos usar esse aqui. E uma coisa que eu queria explicar para vocês é que hatches estão vinculados fortemente nas famílias através da ferramenta material. Então, na configuração de material concreto moldado em loco, nós temos o aspecto quando em shade o desenho. Para hatches de superfície, eu consigo colocar 2 hatches, um por trás e um pela frente. Aqui não está sendo usado o de background, está sendo usado um de concreto na cor cinza. E quando esse objeto estiver em corte, aqui está sendo usado um hatch na cor preta. Eu vou passar, em vez de preto, para um cinza mais escuro, tá? Vou colocar aqui 62. 62 mais ou menos. Um hatch mais escuro. Não só a parte gráfica, quanto a identificação, rastreio disso, a gente pode deixar mais definições feitas aqui. Então, de repente, concreto moldado em loco, FCK, de repente de MPA, sei lá, vou colocar 20 MPA. Mas isso vai ser a descrição que a gente pode usar. Posso usar isso aqui de descrição. E o model deixar escrito só concreto. Assim como nós temos um campo de identificação que a gente pode rastrear volume cúbico depois, tal, o gráfico é como ele vai se comportar. Em aparência, se eu for mandar renderizar que material que ele vai usar, então as definições vão passar por aqui também. Aspectos físicos, se eu quiser deixar informações, por exemplo, eu pus 20, né? 20 ampere, tipo 20 aqui. E certas análises vão usar essas informações. Então,
preciso preencher tudo, mas cuidado na hora de duplicar materiais e tal. Tentem ter uma certa lógica para aproveitar essas informações no futuro. Hoje, Brasil 2022, isso é pouquíssimo usado, tá bom? Então, vou dar OK. Se eu selecionar um pilar, clicar com o botão direito e for na opção selecionar todas as instâncias do projeto inteiro, ele vai pegar todos os pilares de concreto. Tá? E aí, com base nisso, eu venho no Structural Material, clico nessa célula, ele vai abrir de novo com o último material ativo, tá? Vou dar OK. E agora todos estão nessa pré-formatação, tá bom? É isso aí. Na próxima aula vamos colocar as vigas.